Bem-vindos ao Raiz Cast Pro, essa nova versão, nosso 16º episódio, gravação aqui direto de Alphaville. Por mais que seja um programa já de 6 anos, tem uma coisa que ele não muda nunca. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Raizcast. Meu nome é Julie Cardoso e eu sou mentora de negócios e de relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos ter uma conversa aqui hoje. Então já se ajeita aí na cadeira, no sofá, para que você possa ficar confortável e extrair o máximo dessa conversa que vai enriquecer pelo menos 1% o seu dia hoje. Eu acho que um pouquinho mais, porque o que nós vamos extrair? Relacionamento, histórias polêmicas de relacionamento, a questão mulher, agora chegando no mês das mulheres, né? Mãe, mulher, esposa, tudo e mais um pouco, digital, influencer e também, para finalizar para vocês, uma aula de YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre o YouTube, o grande segredo para vocês. Julie, vamos lá, eu conheci a Julie já não sei há quantos anos atrás, mas eu não conheço a história da Julie lá no começo. Quem era a Julie? Era muito sapeca, não era sapeca? Onde é que nasceu a Julie? Como foi? Bom, eu sou mineira. Mineira? Uberlândia, lá do Triângulo Mineiro. Descobri agora, então. Saí de Uberlândia com 7 anos, fui para Goiânia. Então também sou meio goiana, fiquei em Goiânia até os mais ou menos 20, 21 anos. Quando eu me formei, fui para Palmas, no Tocantins. Então eu já sou meio cigana, né? Mineira, goiana e Tocantins. Foi subindo. É. Subindo. E ali é onde eu fiz formação de pós-graduação, MBA, tudo na área de marketing estratégico, futuro do marketing, administração e marketing, gestão de pessoas dentro do marketing. Todas essas formações dentro de marketing eu fiz. Até que em 2014 eu saí do Brasil, fui primeiro para a França, depois fui para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos fiquei 1 ano depois, casei, meu primeiro casamento, fui para a França, aqui eu tô resumindo tudo. Casou com um americano? Casei com um francês. Nos Estados Unidos? Na França. Ah, tá. Tu casou na França, foi para os Estados Unidos. E depois voltei para a França. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos e voltei para a França e fiquei mais 6 anos. Eu já tinha ficado mais ou menos uns 8 meses na França, então fiquei quase 7 anos na França. Como é que tá o teu francês? Très bien. Parce que j'ai encore un enfant, un très petit enfant qui aime parler en français avec moi. Então, está muito bem, porque eu ainda tenho um garoto lindo. Eu entendi tudo que tu falou. Não, mas pode falar porque as pessoas não entenderam. Eu entendi. Eu tenho um garotinho lindo que gosta de falar em francês, a família toda do pai dele é francesa, então é bom praticar. E eu é muito legal para manter. Tinha um sócio que foi meu mentor na França, Alexandre Cormon, ele que me trouxe para essa área de relacionamentos, e ele é francês, então sempre que às vezes a gente não tem mais a sociedade, mas a gente ainda tem uma amizade, então eu tenho que falar em francês com ele. Isso é bom, manter o francês. Para manter, porque o inglês, por exemplo, eu já perdi bastante, voltei a fazer aula agora porque eu só falava francês, então voltei a praticar. Mas é muito mais fácil praticar um inglês do que um francês, né? Ah, não tá você acredita? Tu acha? Eu acho o francês mais fácil. Nossa. É língua latina. Italiano, espanhol, francês, tem muitas palavras parecidas, as conjugações verbais. O italiano fica mais fácil. O espanhol, para mim, é muito fácil. Eu me criei na fronteira, então eu tinha, inclusive, uma afilhada que a mãe era uruguaia e o pai brasileiro. Por exemplo, meu pai é uruguaio e minha mãe era brasileira. Tá, e eu tinha uma afilhada, e aí nós chegava lá e ela olhava pra mãe dela. Sim, mamãe, já vou ser para vocês, está me pedindo a hora? Aí ela virava pra cá pro pai dela. Não, pai, já tô indo pro senhor, já vou fazer. Cara, e ela ficava assim, e é muito legal, né? E essa questão, por exemplo, do teu filho, seguir falando francês, não dá pra deixar, né? Ele tem 8 anos. Eu fico brabo com o pessoal italiano e alemão. Por exemplo, a minha esposa é alemã, de alemão mesmo. É pura, é Hoffmann-Finger. E aí a avó dela fala um alemão forte. O pai dela entende o alemão. E ela já não sabe porcaria nenhuma. Nós tentamos manter
Desde a infância, a comunicação dele em inglês, até porque a família toda do pai dele é francesa, então ele vai 2, 3 vezes por Por ano ano pra lá, então para não lá, tem. se ele quiser falar com os primos, com os avós, com os tios, né, Precisa ele saber francês. precisa. E ele já fala com 8 anos em morar fora, em estudar fora. Então ele estuda hoje, numa escola bilíngue, então também está aprendendo inglês, que é um pouquinho desafiador para ele, porque ele já tem 2 idiomas na cabecinha, mas o francês é uma língua maternal para ele. Então ele nasceu ouvindo francês, isso ajuda muito. Mas voltando aqui, depois que eu montei a minha empresa na área de relacionamentos, que graças a Deus deu muito certo, Mas eu vim aonde? pro No Brasil ou lá na Eu França? montei lá na França. Relacionamento dos franceses lá? Primeiro eu era prestadora de serviço para o Alexander Cormon, que foi o meu mentor que me formou como coach e especialista em relacionamentos. E aí, quando ele viu o conhecimento que eu tinha, a facilidade de comunicação, ele perguntou por que que eu não lançava um canal no YouTube aqui no Brasil. E aí eu, não posso e tal. Nessa época eu estava grávida, Tava na França ainda. estava na França ainda, estava no início de gestação, então eu tive que correr contra o tempo para gravar conteúdo, para montar um negócio, lançar um negócio, crescer o negócio, cuidar do meu filho e me virar em 10, porque era a forma que eu tinha de trabalhar em casa. Morar fora é um desafio muito grande, principalmente para mulher. Eu trabalhei em obra, eu trabalhei de camareira de hotel. Imagina, eu saí daqui com um MBA, era gestora da BR Malls, que é uma das maiores administradoras de shopping centers da América Da América Latina. Latina, né? Eu era gerente de marketing e já fui gerente de banco. E aí eu fui para lá Abriu trabalhar mão pra ir na... em obra, trabalhar. Mas foi uma experiência enriquecedora. Eu acho que todo mundo Deveria ter essa deveria experiência. fazer. No mínimo um ano Acredito morando muito, fora. acredito. Você conhecer outra cultura, outra língua, Porque outros só em viagens que eu hábitos. fico um mês, às vezes, já é um, né? Todo ano nós fizemos 2 viagens por ano internacional. Sempre faço, abril e setembro, dentro dessas épocas. E já é absurdo, imagina tu morar. Eu tenho certeza que é fantástico. Conhecer as leis, conhecer os hábitos, as culturas, a história do lugar. Então, assim, pra gente, a gente fala assim, a Caverna do Dragão, né? O Chaves, são os nossos desenhos da infância. E lá fora? Em outros países? Porque, infelizmente, nós brasileiros, nós vivemos muito numa bolha. E a gente tem a nossa bolha da nossa comida é melhor, nossa cultura é Tudo melhor, melhor. nós somos mais animados, nós temos. E em alguns aspectos, vai do gosto de cada um. Nós, apesar de ter uma cultura riquíssima, né, de dança, de história, quando a gente sai, a gente fala, cara, a gente não sabe de nada. A gente não é ninguém. Tipo, eu visitei lugares, cidades históricas que datam de 1500 anos antes de Cristo. E continua de pé, castelos e muralhas que continuam de pé. Então, viver fora te expande consciência. Deixa eu te perguntar, o francês, ele é o argentino aqui da América, né? É, Na Europa ele é conhecido como argentino aqui. porque vários países da região falam o francês. Então, além da França. Não, você mas o vai- argentino por ser chato. mas os franceses são antipáticos, né? Por isso, e eu sei que eu gravo toda vez que a gente faz um cruzeiro de Perdão, travessia. francês, amo vocês, mas vocês São chatos. São os antipáticos. argentinos daqui, essa é a verdade. Toda vez que a gente faz o cruzeiro, vai na França, lá, nossa senhora, é argentino. Não precisa falar mais nada, o brasileiro já entendeu. O francês é o argentino da América. Eu também acho. E assim, acho que como os americanos, os franceses acham que o mundo gira em torno deles. Do umbigo deles. Mas tá tudo bem, eles têm uma cultura riquíssima, uma história muito bonita. E te digo mais, pra mim sofrida. Paris não é uma cidade romântica, que o pessoal tanto fala assim. Eu também não acho. Eu não acho, achei, as 2 vezes que eu fui lá, não sei, não me inspirou. Não me inspirou assim Eu nessa... gostei mais de Veneza. Veneza me chamou atenção. Eu não sei se também por causa dos filmes, eu adoro muito da Inglaterra, de andar de bicicleta, de ir lá no lugar chamado Notting Hill. Lembra do filme? Aí eu vou lá na Porta Azul, ando no bairro Notting Hill. Então, esse tipo de coisa. Mas a minha paixão, se perguntar pra mim, é Nova York. A minha inspiração é Nova York. Talvez porque lá no interior mal tinha TV na minha época e a gente pegava só um canal lá em Quaraí ainda e passava muitos filmes da sessão da tarde e era filme tudo sobre Nova York, sobre isso, né? Então, pra mim, hoje, a minha realização, me recarregar, eu ir a Nova York, sabe? É um ponto que eu gosto. Mas vamos lá, Julie,
começou a fazer a mentoria na França, e aí? Relação Bom, francesa deve ser pegar toda hora lá. na verdade, não. A cultura francesa ela é muito, não só monogâmica, como estável. Eles não são conhecidos por serem muito fogosos. Para você ter uma ideia, na França não existe motel. Motel é uma coisa de brasileiro. Não existe. Motel nos Estados Olha Unidos é hotel também, né? olha a curiosidade sobre os franceses. Ela não sei se ela vai ser útil, mas é uma curiosidade engraçada. As garotas de programa que trabalham nas ruas, elas têm tendas, tipo barracas, nos parques. Elas fazem o ponto na esquina, mas aí quando tem o cliente, ou é dentro do carro do cliente, ou é nas barraquinhas, nos parques, na madrugada. Porque não existe motel. Então, o índice de separação, traição e etc. é muito menor. A cultura familiar lá é muito forte. Não é aquela cultura familiar dos italianos super unidos e que se defendem, muito calorosos, mas muito presentes, com muito respeito. Então, o pilar família para eles, casamento e etc., é muito importante. E é engraçado, porque a maioria não se casa no papel, mas constitui família. A maioria É que nem conhece a a Hit, namorada. a primeira entrevistada de hoje da sequência, ela tá com. Ela diz noivo, né? Porque ela ficou 4 anos, ele noivou, e eles estão há 12 e ele enrolando ela. Já tiveram até uma filha e ele tá enrolando. Tá essa situação. Ela precisa falar comigo. Eu e Olha, o Jones namorou. amanhã eu vou te apresentar ela, amanhã eu vou apresentar ela. Eu e o Jones se conheceu, ele me paquerou 40 dias. Aí a gente começou a sair. 30 dias nós fomos morar junto. Aí, com 4 meses, nós ficamos noivos e com 1 ano a gente se casou. Mas montei um negócio lá na França. E aí, no início, era o gerenciamento da minha rotina. Eu não tinha empregada, eu não tinha babá, não tinha núcleo de apoio, porque eu morava lá sozinha. E o meu ex-marido, pai do meu filho, trabalhava fora, então eu ficava o dia todo sozinha. Tinha diferença de horários com o Brasil, porque depois que eu comecei a atender lá, eu montei o canal no Brasil. E aí, com 1 mês, nós já começamos a ter clientes. E foi Decolou. Em 1 ano, a gente já tinha 100 mil inscritos no canal. Aí foi muito rápido e automaticamente me sobrecarregou demais. Então, eu tive que vir para o Brasil no ano seguinte, que foi 2019 para 2020. Acho que foi mais ou menos isso. Eu tive que vir para o Brasil porque, assim, em 2, 3 anos, o negócio cresceu absurdamente. E aí, meu filho ficava na babá, eu gravava, era de noite, quando estava todo mundo dormindo. Ou domingo, porque eu tinha que também arrumar a casa, arrumar almoço, levar na babá, buscar na babá. Eu atendia muitas vezes 4, 5 horas da manhã por causa da diferença de horário aqui no Brasil. Então, assim, eu não tinha vida. Eu trabalhava. E Mas isso. as pessoas dizem que o digital é muito fácil. Mas. É rapidinho para subir. Então, é uma coisa que eu falo assim: nada que te dá realmente um resultado a longo prazo vai ser fácil. As pessoas, elas querem tudo resultado imediato, assim, um clique, vai tudo acontecer assim. E aí gastam dinheiro, fazem as coisas porque a promessa é nisso aqui. É tão fácil a gente vender quando a gente diz que resolve em 1 hora, que resolve em tanto tempo, acho dá 1 que milhão. eu não vendi mais, porque eu nunca fiz esse tipo de promessa Eu não pros vendo meus mais porque eu alunos. não faço tipos de promessa. Todo estrategista ou equipe de marketing que entrava no meu negócio falava assim: mas você tem que criar uma página que você fala, traga o seu amor de volta em 30 dias. Reconquiste o amor da sua vida em 60 dias. Eu falei, gente, não dá. Eu não vou mentir para as pessoas. Ah, então eu não posso reconquistar em 30 dias? Pode, mas não é toda a história, não é todo mundo, porque cada história tem os seus particulares. Por isso que eu atendo individual, porque tem pessoas que têm 20 anos de relacionamento, tem pessoas que têm 1 ano. Tem pessoa que foi uma briguinha de final de semana, tem pessoas que foram anos de discussões. Conta um caso aí pra nós, assim, que todo mundo fala assim, hã? Gente, tem muito caso. Vamos ver, Eu vai tive um caso que foi inclusive minha mentorada que trouxe para mim, porque depois de atender as pessoas, eu vou chegar nessa parte, eu criei uma mentoria onde eu ensinei outros mentores a fazer isso que eu faço. Então eu falei, multiplica o conhecimento para mais pessoas ajudarem os casais. Eu tive um caso que o cara contratou a gente e ele falou assim: preciso que vocês me ajudem a reconquistar minha ex, porque
ela não me admira. E até aí tava tudo bem. Falei, ótimo, então nós vamos trabalhar o porquê que ela não te admira, os seus comportamentos, entender o que tá faltando, né, pra ela te admirar. E aí ele falou, não, eu acho que é só eu lançar meu livro. Tá, e o que te impede de lançar esse livro? Ah, porque eu já escrevi 17 livros, mas eu não consigo lançar. Eu tenho medo de não dar certo, de não funcionar. Eu falei, mas se são 17, pela estatística, pelo menos um Vai dar certo. vai dar certo. Ah, porque eu já estudei, que eu isso, que eu aquilo, que o outro. Mas ela já me traiu 17 vezes. Ali na hora, eu falei assim, oi? Como? Quantas? 17. Cada livro uma traição. Eu acredito que seja isso. Eu falei assim, e você quer restaurar esse relacionamento, acreditando que para ela te admirar o que você precisa é postar um livro? A questão aqui não é admiração, a questão aqui não é nem reconquista. A questão aqui é totalmente falta de saber o que é um relacionamento. Amor Totalmente próprio. falta de vergonha e amor próprio. Amor próprio você está colocando o problema de falta de caráter da sua esposa, porque a gente pode sim dizer que nem sempre uma traição é falta de caráter, que pode ter inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Inclusive, uma vez errou, ok. Bebida, más influência, enfim, não é uma defesa da traição. Mas 17 vezes sem brilho na cara. E aqui eu tô contando a história de um cara com uma mulher, mas eu já tive casos de homens que queriam contratar minha mentoria para reconquistar a amante. Ai, você tem que me ajudar, minha amante não quer voltar comigo. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você é casado? Sim. 16 anos, tem uma esposa maravilhosa. Não quer resolver o teu casamento? Então, o seu casamento tá ruim? Não, meu casamento é maravilhoso. Tá, então eu tô entendendo. Por que você tem um amante? Ah, eu vou te explicar, é porque... Aí conta uma historinha pra ele mesmo, ou pra ela mesma, essa historinha. Todo mundo tem uma historinha, gente. Quando a pessoa começa a justificar uma historinha, geralmente é mentira. Ela tá contando uma história pra se convencer de que tá tudo bem aquilo. Aí, o último aluno que eu atendi na semana passada, 24 anos de casado, e aí nos últimos 2 anos, ele começou a ter problemas no trabalho e ela entrou na menopausa. Então, óbvio que houve desajustes. Só que nesse interim, ele conheceu uma moça, 20 anos mais nova, e ela também casada, e muito gente boa, muito legal, muito isso, muito aquilo, começaram a sair. E aí, os 2 casados, trabalhando, né, em grandes empresas, ele como um dos proprietários das empresas e ela como prestadora de serviço da empresa, e isso se arrastou por 2 anos, até que a bomba explodiu. Uma cidade desse tamanho, Todo mundo ficou sabendo. com tipo, sei lá, 20 mil habitantes na cidade. Virou o assunto da cidade. O marido da mulher descobriu, deu um saculejo nela, foi embora, separou. Aí a mulher dele também descobriu, saiu de casa. E aí ele, agora eu não sei mais o que eu quero. Porque quando eu penso a longo prazo, a minha esposa é a mulher que eu quero envelhecer do lado. Mas eu estava viciada em sexo. Eu estava viciada na adrenalina. A minha esposa estava chata. Ela entrou na menopausa e eu não soube lidar. Então ele tinha uma consciência do erro, mas ele não parava de errar. Ele, em vez de buscar uma solução, ele continuava insistindo no erro. Teve uma aluna minha, essa aluna minha, ela morava nos Estados Unidos, que o marido dela já tinha batido nela 3, 4 vezes, e ela queria voltar com ele, porque na cabeça dela, ele convenceu ela de que ela apanhava por culpa dela. Sempre assim. Ela era médica, ela sustentava toda a família e a família dele com a filha pequena. E eu falava pra ela, meu amor, você não quer trabalhar primeiro os pilares do que é o relacionamento, sua melhor versão, cura emocional e etc. E de qual futuro e família que você quer dar para sua filha antes de voltar para esse relacionamento? Porque o que vai acontecer? Vocês se separaram, ele arrumou outra. Vocês dividiram os bens que você conquistou e você deu ali, vamos supor, 700 mil para ele. E ele está torrando esse dinheiro com a outra. Quando acabar, ele vai voltar.
Ele vai voltar. Ele tem a galinha dos ovos de ouro. E eu super respeito e super acho válido esse princípio de família. Por isso que eu trabalhei tantos anos nessa área. Esse princípio da unidade, da família, dos valores. Mas tem situações, gente, que simplesmente não dá. O cara, além de agredir, trair, ele ainda usava ela financeiramente. E para ela, eu não quero criar minha filha sem um pai. Eu falei, mas você quer ensinar a sua filha que tá tudo bem ter um homem que não te respeita, que te agride e que te trai e que te usa. Ai, claro que não, eu desejo melhor para minha filha. Eu falei, não deseja. E aqui fica um ensinamento para todo mundo que está assistindo. Aquilo que você permite na sua vida agora, você está ensinando que o seu filho deve permitir. Gravem isso. Se você permite que as pessoas te desrespeitem, o seu filho também vai permitir. Se você permite que as pessoas te agridam, o seu filho também vai permitir. A sua filha vai permitir. Principalmente vocês, mulheres. Se você permite que um homem te trate mal, que um homem grite com você, que o homem te dê o mínimo, que o homem te agrida, né? Te trate com violência de qualquer forma física ou verbal, o que a sua filha está aprendendo e absorvendo na cabecinha dela? Que todos os homens são assim, que é normal e que ela tem que aceitar porque a mãe dela aceitou. Ela não é melhor que a mãe dela. E aqui a gente entra num campo da neurociência comportamental extremamente pesado. Uma quebra de ciclo gigante no futuro que ela vai ter que fazer. E essa é a parte mais difícil. Por quê? Aí entra a parte legal do que eu trabalho. Todo mundo fala assim, você é especialista em reconquista. Mas eu vendo reconquista e eu entrego autoconhecimento, cura emocional, desenvolvimento pessoal, confiança. Porque o que reconquista não é uma dica, é uma mudança genuína. É você saber quem você é, o que você quer, o porquê que você quer, e você está disposto a corrigir os seus erros e melhorar. E continuamente. Tu acha que essa questão no relacionamento, em tudo que está acontecendo com as pessoas, não é principalmente também a falta de fé, a distorção, o esquecer de Deus? Acho. Inclusive, quanto mais a sociedade esfria, né, mais tem uma pirâmide. Já viu o desenho de uma pirâmide? Que tem Deus na ponta, a tríade, Deus na ponta e o casal embaixo. Não. Não? Alguém me empresta um papel, uma caneta aí? Se tiver. Se tiver, que eu faço aqui pro Rodrigo ver. Uma tríade, ó, pessoal, nós vamos ver e vamos mostrar de uma maneira raiz aqui a tríade raiz. Traz para nós aí, vamos ver. Ó, vem até cafezinho, olha aqui. Não, um programa raiz não, é outro nível. Isso aqui vocês só vão ver no raiz. Não tem outro programa que vai conseguir deixar. Vamos ver. Já mostro para vocês, estão curiosos, ela vai fazer ali. Ó. Quebra não, amor. Os relacionamentos são como uma tríade. Onde aqui tá o marido. Vou mostrar pra vocês já, tá, gente? Deixa eu acabar de desenhar. Aqui, a esposa. E aqui, Deus. Então, pra galera aí ver, vou botar aqui assim. A tua câmera ali, vamos ver, cadê a tua câmera? Da câmera aqui, bota aí. Ai, não sei se vai dar pra ver. Não, mas dá pra ver. Aqui tá ó. O esposo, a mulher e Deus. Isso, aqui. E aí, o que acontece? Quanto mais próximo de Deus esse casal está, mais próximo um do outro. Enquanto mais longe de Deus esse casal está, mais longe. Ah, legal. Então, a tríade é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Ó. O que ela está dizendo? O casal está aqui na base, quanto mais próximo sobe para lá, é porque está próximo de Deus. Quanto mais para cá, é mais longe de Deus, porque Deus está aqui, ó. Isso aí é a tríade. Muito legal. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, e eu vou mostrar para vocês, e isso amanhã tu vai ver na minha palestra, que isso é a base do ecossistema. Quando a gente se afasta... Por que eu tô falando que as pessoas se afastam de Deus? Olha aqui para vocês, câmera, bota aqui. Ó, Deus, estão vendo a palavra Deus? Para nós estarmos em Deus, nós precisamos disso aqui. Do eu. Do eu. Deus é eu. Não existe Deus sem eu. E muitas pessoas hoje confundem amar com esquecer de si mesmo. Para amar alguém, eu não posso me amar. Eu não sei nem se é consciente. Mas assim, as pessoas, elas amam tanto o outro que elas não amam elas. Eu vou falar para vocês que eu vou deixar o do YouTube. Nós vamos fazer um programa só do YouTube.
porque esse aqui tá muito interessante, tá muito legal. Então nós vamos gravar depois, eu prometo para vocês, nós vamos com a Júlia, vamos entrar outro programa só sobre o YouTube. Daí eu trago uma coisa digital e YouTube para vocês de presente. Vamos finalizar porque tá muito legal e nós temos 3 minutos aqui no final. Mas pode continuar aí, que tá muito... Mas as pessoas, elas esquecem que no princípio bíblico, para mim, o mais importante é quando Deus fala assim, ó, amai ao próximo como a ti mesmo. Não é amar a ti mesmo como você ama o próximo. E a Deus sobre todas as coisas, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, se eu amo a Deus e eu me amo, eu estou pronto e capacitado para amar outra pessoa. Mas, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não tenho um bom relacionamento comigo, como eu vou amar alguém? Eu vou ter um bom relacionamento com outra pessoa? E aqui entra a nossa última analogia. Vamos imaginar que as pessoas são 2 copos, tá? Onde, quando você tem amor próprio, é como se você tivesse, eu vou pôr esse cheio aqui, tá? Essa aqui é uma pessoa com amor próprio e essa aqui é uma pessoa sem amor próprio. E essas 2 pessoas começam a se relacionar. Essa aqui não tem para dar. Então, o que ela faz? Ela pede. Ela pede. Só que como ela não sabe nem receber e ela também não sabe como lidar, o que ela faz? Ela joga fora. E pede mais. E pede. Até que os 2 fiquem vazios. Exatamente. E isso transforma o relacionamento no que a gente está vendo hoje. Competição, posse, falta de respeito, agressão física, agressão verbal, troca de relacionamento. Por quê? Porque em vez de nós termos uma troca saudável, onde os 2 estão enchendo o próprio copo e dando um pouquinho para cada, para ter um equilíbrio e os 2 estarem cheios e transbordarem nos filhos, eles estão um sugando do outro e jogando fora, porque não sabe ser amado, não sabe receber, e aí automaticamente ficam os 2 vazios. Aí as pessoas ficam ansiosas, depressivas, obcecadas, se comparando com as redes sociais. E é por isso que, durante os últimos 10 anos, eu trabalhei transformando a vida dessas pessoas e formando mais pessoas para me ajudar a salvar essa geração toda. Aí, vamos dizer assim, sem essa referência de princípio. E hoje até o princípio, ele vai num casamento, primeiro problema é que dá separa, né? É mais fácil. Ou se não, estão dizendo, eu vou provar para ver se dá certo depois. Então é muito complicado a situação. A minha eu já ia mãe... te dizer, agora pro final, tu já leva com essa frase aí para nós encerrar. A minha mãe falava, se não der certo, a gente separa, né? E eu e o Jones, e aí eu aconselho todos vocês, que hoje eu já vivi relacionamento abusivo com agressão, eu já vivi relacionamento acomodado por causa de filho, e hoje eu vivo um relacionamento maravilhoso, próspero, que nós estamos juntos, um apoiando o outro, um crescendo junto com o outro. E qual que é a base? Não é se não der certo a gente separa, é nós vamos fazer dar certo. E separar não é uma opção. E assim você consegue ter relacionamento com Deus, com você mesmo e com quem você ama de uma maneira muito mais leve, muito mais saudável e muito mais forte. Muito show. Esse foi o programa de hoje. Quero agradecer vocês e encerro o programa com aquela velha frase. Fiquem com Deus.